Os anos 80 nos deram sequências de Star Wars, E.T. e De Volta para o Futuro, mas sob o brilho dos blockbusters, tesouros ocultos cintilaram discretamente em cinemas e locadoras. Nem sempre foram sucessos. Alguns foram ignorados, outros esquecidos. No entanto, décadas depois, eles perduram. Atemporal, estranho e de beleza assombrosa. Hoje, revisitamos 15 filmes de ficção científica dos anos 80 que ainda resistem muito depois dos créditos. Inimigo Meu, 1985. Um mundo árido e alienígena. Céus cor de cinza, paisagens irregulares dilaceradas por tempestades. Aqui, dois inimigos fazem um pouso forçado. David, um piloto humano, e Jaraba, um soldado alienígena reptiliano, ambos treinados para se matarem, ambos agora encalhados sem mais ninguém para depender. Enemy Mine, dirigido por Wolfgang Petersen, começa como um filme de guerra no espaço sideral, mas se transforma em uma profunda meditação sobre a sobrevivência e os laços de parentesco. No início, a hostilidade é brutal e sem filtros. Eles trocam insultos, ameaçam violência, mas, lentamente, a fome, o clima e a solidão desfazem o preconceito. Eles precisam um do outro não só para viver, mas para manter a sanidade. A atuação de Louis Gossett Jr. como Jaraba é verdadeiramente hipnotizante, oculta por trás de próteses alienígenas, mas que irradia calor e sabedoria. Dennis Quaid, no papel de David, transita da amargura para a compaixão de uma maneira que se mostra profundamente humana. O que inicialmente começa como uma rivalidade transforma-se em amizade e depois em algo muito maior, uma verdadeira alegoria para a paz num universo em constante guerra. Após seu lançamento, o filme enfrentou dificuldades consideráveis. Os críticos o consideraram lento e o rejeitaram, enquanto o público que esperava por lasers e intensos combates espaciais ficou perplexo com a sua inesperada intimidade. Com o tempo, Enemy Mine conquistou fãs. Sua história parece estranhamente urgente hoje, numa era em que a divisão prospera e o diferente é tão demonizado. Isto não é só ficção científica. Trata-se de uma parábola sobre empatia, sobre olhar para o outro lado daquela linha que nos dizem para nunca atravessar e, em vez disso, enxergar um espelho. 2. Força Vital, 1985. Uma nave espacial à deriva, gelada e silenciosa, esconde um segredo. 3 humanoides nus, perfeitamente preservados, descobertos na cauda do cometa Halley. Quando são trazidos de volta à Terra, algo antigo desperta, algo que se alimenta não de sangue, mas da própria vida. Tobe Hooper, recém-saído da direção de Poltergeist, entregou Força Sinistra, uma estranha fusão hipnótica de horror gótico e apocalipse cósmico. Os críticos não sabiam o que pensar. Seria folclore de vampiros, ambientado no espaço? Um thriller apocalíptico com sedução alienígena em seu cerne? Ou apenas loucura demais, concentrada num único filme? Mas a imagem persiste. Londres desabando sob um surto de corpos exaustos e transformados em zumbis. Patrick Stewart, num de seus primeiros papéis, possuído por uma força alienígena. E Matilda May, inesquecível como a sedutora alienígena, sua presença ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente divina. O filme Life Force era selvagem demais para o sucesso comercial, mas sua ambição era inegável. Ele ousou fundir a sensualidade do horror Hammer com a grandiosidade da ficção científica e, embora seu lançamento tenha sido ridicularizado na época, os anos foram mais gentis com ele. Hoje, ele se destaca como uma verdadeira obra-prima cult, imperfeito, mas destemido. O tipo de filme que nos lembra que a ficção científica já esteve disposta a sonhar perigosamente. 3. O Oculto, 1987. Uma Ferrari vermelha atravessa o trânsito de Los Angeles, balas jorrando da janela do motorista. O homem ao volante é comum, calmo. Até ontem, ele nunca foi violento, mas agora está imparável. A verdade, ele já não é um homem. Ele é um hospedeiro. Seu corpo foi sequestrado por algo alienígena. The Hidden, dirigido por Jack Shoulder, mistura ficção científica com a crueza de um thriller policial. Um agente do FBI, interpretado com precisão gélida por Kyle MacLachlan, caça o parasita alienígena que se move de um hospedeiro humano para outro, deixando destruição por onde passa. Não se trata apenas de pegar um criminoso. Trata-se de conter uma força com a qual não se pode argumentar. A genialidade do filme The Hidden reside no seu ritmo. Ele nunca desacelera. Explosões, tiroteios, perseguições de carro, parece um típico filme de ação dos anos 80 na superfície, mas por baixo ele lida com questões de identidade, moralidade e o que realmente significa quando a violência se torna infecciosa. No seu lançamento, foi ofuscado por Predador e Robocop.
Mas em retrospectiva, The Hidden parece um precursor de Arquivo X e até mesmo Homens de Preto. Sua mistura de paranoia e espetáculo estava à frente do seu tempo, consolidando seu lugar como uma das joias mais subestimadas da década. 4. Space Hunter – Aventuras na Zona Proibida. 1983. Um deserto em ruínas se estende até o horizonte. Torres de metal enferrujadas se inclinam contra o céu, enquanto catadores de olhos brilhantes vagam pelas areias. Nesse cenário caótico, chega Wolf, um andarilho durão, contratado, com sua nave estelar surrada, rangendo sob o peso dos anos. Sua missão? Resgatar 3 mulheres sequestradas por escravistas alienígenas. Mas neste mundo, a sobrevivência vale mais que ouro. Space Hunter – Aventuras na Zona Proibida foi lançado em 1983, na esteira da mania de Star Wars. O público estava faminto por óperas espaciais e Hollywood correu para supri-los. Rodado em 3D, este filme prometia um espetáculo verdadeiramente imersivo. Mas o que ele entregou foi algo muito mais estranho. Um delírio febril, pós-apocalíptico e pulp que combina a ficção científica com a aspereza e a crueza de um faroeste. Wolf, interpretado por Peter Strauss, não é o herói nobre que se esperaria encontrar. Ele é um mercenário endurecido por anos de decepção. Seu único companheiro é um androide de língua afiada, cujo cinismo espelha o seu. Mas, ao cruzar com Nikki, uma jovem catadora interpretada pela adolescente Molly Ringwald, seu cinismo começa a ceder. A dupla improvável atravessa pântanos infestados de mutantes, gangues de motoqueiros do deserto e armadilhas mortais enquanto se aproximam do senhor da guerra Overdog, meio humano, meio máquina e aterrorizante em seu design grotesco. Os críticos desconsideraram o filme como um Mad Max de baixo orçamento no espaço. As bilheterias não foram favoráveis, soterrando-o sob sucessos de bilheteria mais reluzentes. No entanto, o tempo tem sido generoso. Hoje, Space Hunter parece um gibi sujo e pulp que ganhou vida e é descaradamente bizarro na sua construção de mundo. O design de produção é inventivo, seus efeitos práticos são deliciosamente grotescos e seu vilão é inesquecível. Revendo-o agora, você percebe o que ele realmente é, não um imitador falho de Star Wars, mas um primo estranho e durão de Fuga de Nova York. É o tipo de filme onde poeira, suor e desespero pairam mais pesados que as estrelas lá em cima. Esquecido, sim, mas ainda vivo com um charme perigoso. 5. A Noite do Cometa, de 1984. Um céu iluminado por rastros de neon. Pessoas aplaudindo nas ruas, enquanto um cometa passa pela Terra pela primeira vez em 65 milhões de anos. Fogos de artifício no céu, alegria na terra e depois silêncio. Quando a aurora chega, a cidade está vazia. Roupas se amontoam nas ruas, pó onde pessoas antes estavam. A humanidade, ao que parece, desapareceu. Essa é a premissa arrepiante de A Noite do Cometa, um filme que esconde suas arestas afiadas sob o brilho da diversão cafona dos anos 80. 2 garotas do vale, Regina e Samantha, irmãs interpretadas pelas atrizes Catherine Mary Stewart e Kelly Maroney, sobreviveram ao apocalipse porque estavam protegidas durante a passagem do cometa. O que se segue não é apenas a sobrevivência, mas uma curiosa mistura de terror, comédia e ficção científica, envolvida na estética pastel dos centros comerciais e dos fliperamas. À primeira vista, tudo isso parece absurdo. Meninas do vale com metralhadoras, enfrentando sobreviventes que parecem zumbis, cientistas em bunkers subterrâneos com motivações sinistras. No entanto, por baixo de toda a superficialidade do acampamento, há algo estranhamente premonitório. Ele consegue capturar a profunda paranoia da aniquilação nuclear, a solidão que se sente no abandono urbano e a notável resiliência da juventude. O diretor Tom Eberhard conseguiu criar algo verdadeiramente raro, um apocalipse de ficção científica repleto de humor, cores vibrantes e protagonistas femininas que estavam muito longe de serem indefesas. Regina é engenhosa, Samantha espirituosa. Juntas, elas incorporam um espírito de sobrevivência punk que se sente fresco mesmo hoje. Na época, os críticos não sabiam o que fazer com isso. Foi uma paródia, um filme de terror, uma aventura adolescente? Passou despercebido, nunca se encaixando em nenhuma categoria. Mas décadas depois, sua influência pode ser vista em obras como Buffy, A Caça-Vampiros e Zombieland. A Noite do Cometa não é apenas uma cápsula do tempo de moda neon e gírias dos anos 80. É uma rara história pós-apocalíptica com coração, lembrando-nos que mesmo nas cinzas do mundo, o riso e a irmandade podem perdurar. Esquecido por muitos, mas adorado por seus fãs de culto, ainda brilha com o fulgor de seu próprio cometa. 6. Outland, 1981. A colónia de mineração na lua de Júpiter, Io, Zun, com um trabalho incessante e exaustivo.
Homens em trajes pesados trabalham no silêncio opressor do espaço, suas vidas controladas pela empresa. Dentro da estação, a tensão ferve. Trabalhadores estão morrendo. Dizem que são suicídios, mas o xerife William O'Neill não acredita nas mentiras. Ele pressente algo mais sombrio em ação. Outland, dirigido por Peter Hyams, é frequentemente chamado de Matar ou Morrer no Espaço. A comparação é apropriada. Sean Connery interpreta O'Neill, um policial cansado, lotado longe da Terra, pego entre a corrupção corporativa e as brutais realidades da fronteira. Ao descobrir uma conspiração que envolve tráfico de drogas, exploração de trabalhadores e acobertamentos intencionais, ele se dá conta de que está completamente sozinho. A companhia detém um grande poder. Os próprios mineiros desejam o silêncio. Seus deputados o abandonam, mas O'Neill se recusa a ceder. O que se segue não é um espetáculo típico de ficção científica. Não há alienígenas, nem grandes naves estelares. Em vez disso, o filme aproveita seu cenário futurista como palco para um clássico drama moral de faroeste, onde um único homem, contra todas as probabilidades, luta incansavelmente por justiça quando todos os outros já se renderam. Connery é simplesmente magnético. Sua atuação carrega todo o peso da idade, da desilusão e de uma integridade inabalável. Ele não é o James Bond aqui, é um homem cansado que escolhe o princípio acima da própria sobrevivência. A atmosfera do filme é igualmente envolvente e cativante. Cenários industriais escorrem fuligem, as sequências de exploração espacial evocam um pavor claustrofóbico e a trilha sonora de Jerry Goldsmith pulsa com tensão. No seu lançamento em 1981, foi ofuscado por grandes sucessos como Caçadores da Arca Perdida e Fúria de Titãs. A crítica o descartou como meramente derivativo. No entanto, com o passar do tempo, foi reavaliado como um dos thrillers de ficção científica mais realistas e impactantes daquela década. Outland ressoa hoje porque não é sobre aparelhos futurísticos ou mundos alienígenas. É sobre corrupção, ganância corporativa e a recusa de um homem em ser quebrado. Temas tão relevantes no século XXI quanto eram em 1981. No silêncio do espaço, a justiça ainda ecoa. 7. Starman, 1984. Um lampejo de luz atravessa o céu noturno do Wisconsin. Na quietude da casa de uma viúva, a luz toma forma, mimetizando o rosto, a voz e o corpo do seu falecido marido. Para Jenny Hayden, é um verdadeiro milagre. Para o governo, é uma séria ameaça. John Carpenter, mais conhecido por Halloween e O Enigma de Outro Mundo, surpreendeu a todos com Starman. Em vez de terror, ele nos entregou ternura. O visitante alienígena, interpretado com uma inocência comovente por Jeff Bridges, não é um conquistador nem um monstro. Ele é um viajante encalhado na Terra, perseguido por autoridades paranoicas, buscando desesperadamente um caminho para casa. A atuação de Karen Allen como Jenny dá solidez à história. Ainda de luto pela perda do marido, ela se horroriza ao ver o alienígena assumir sua forma. Mas, lentamente, o medo dá lugar à compaixão, e a compaixão floresce em algo muito mais profundo. Juntos, eles viajam pelos Estados Unidos, perseguidos por helicópteros e agentes, descobrindo não apenas o amor, mas a própria humanidade. Jeff Bridges recebeu uma indicação ao Prêmio da Academia por sua atuação. Seu Starman fala em tons hesitantes, move-se com uma curiosidade desajeitada, mas irradia um assombro genuíno pelas coisas mais simples. Um veado reanimado na beira da estrada, o brilho das luzes de trânsito, o calor de um toque humano. É uma performance que eleva o filme de ficção científica a uma verdadeira alegoria. No fundo, Starman é sobre conexão, sobre encontrar o amor nos lugares mais improváveis. Em 1984, o público, acostumado aos trabalhos mais sombrios de Carpenter, ficou surpreso e o filme não teve o sucesso esperado nas bilheterias. Mas ao longo dos anos, sua reputação disparou. É agora lembrado não apenas como uma ficção científica esquecida, mas como uma das maiores realizações de Carpenter, uma história de amor disfarçada de um encontro alienígena. Isso nos lembra que, às vezes, a coisa mais estranha não é o visitante das estrelas, mas a nossa própria capacidade de graça. 8º, Saturno, 3, 1980. Nas profundezas do vazio no satélite de Saturno, Titã, existe uma estação de pesquisa remota. 2 cientistas vivem em completo isolamento. Adam, interpretado por Kirk Douglas, e Alex, interpretada por Farrah Fawcett. A solidão deles é abruptamente quebrada pela chegada de um novo e sinistro comandante, o Capitão Benson, interpretado com uma ameaça gélida e fria por Harvey Keitel e o imponente robô experimental que ele traz consigo, Hector. No papel, Saturno 3 prometia um brilho incrível. Produzido por Stanley Donen, com designs inspirados no lendário artista John Barry, o filme buscava fundir um futurismo elegante com um pavor psicológico profundo. Mas, nos bastidores, o caos reinava.
Barry, originalmente escalado para dirigir, foi demitido no início da produção. Conflitos criativos assolaram as filmagens e o resultado final foi um híbrido estranho e inquietante de romance, suspense e terror. No entanto, apesar de todos os seus defeitos, o filme é inesquecível. Os cenários são claustrofóbicos, gotejando com uma ameaça metálica. Hector, o robô, não é apenas uma máquina, mas um reflexo aterrorizante da obsessão humana, programado com a mente perturbada e instável de Benson. Quando ele se torna violento, o isolamento do posto avançado de Saturno vira uma prisão sem qualquer saída. A tensão entre Adam, Alex e Benson ferve com ciúme, desejo e controle. Uma corrente subjacente de desconforto erótico. Farrah Fawcett, então, no auge da sua fama, encarna tanto a vulnerabilidade quanto a resiliência, aprisionada num pesadelo onde a fragilidade humana colide com a monstruosidade tecnológica. Os críticos da época foram impiedosos. Eles o descartaram como pura porcaria, ridicularizando seu melodrama exagerado e seu tom inconsistente. O público não compareceu, mas com o passar dos anos, Saturno III ganhou status de cult. Hoje, ele parece menos um fracasso de bilheteria e mais um delírio febril das ansiedades do final dos anos 70 sobre tecnologia, sexualidade e isolamento. Pode não ser refinado, mas é assombroso, um lembrete de que mesmo filmes imperfeitos podem deixar cicatrizes profundas na memória. 9. Estados Alterados, 1980. A completa escuridão, um tanque de isolamento sensorial. Um homem flutua sozinho, completamente nu, em uma busca incessante pelos limites mais profundos da consciência humana. Então, de repente, surge a visão. Luzes intensamente rodopiantes, gritos primais e a completa desintegração do próprio eu. Será ciência ou pura loucura? Altered States, de Ken Russell, destaca-se como um dos mais audaciosos experimentos de ficção científica de toda a década. Baseado no romance escrito por Paddy Chayefsky, conta a história do Dr. Edward Jessup, um cientista obcecado pela exploração de estados alterados da mente por meio de alucinógenos e do isolamento. No papel de William Hurt em sua estreia no cinema, Jessup mergulha cada vez mais fundo em seus experimentos até que seu corpo e talvez seu próprio DNA comecem a se transformar. As imagens são verdadeiramente impressionantes. Sequências psicodélicas mergulham os espectadores em pesadelos caleidoscópicos. A iconografia religiosa se mescla a visões de evolução e caos primordial. A fronteira entre sonho e carne se dissolve até Jessup beirar a transformação em algo menos que humano, ou talvez mais. Chayefsky, furioso com as mudanças no roteiro, removeu seu nome do projeto. Os críticos estavam divididos, alguns o chamavam de genialidade, outros de puro disparate, mas poucos poderiam, de fato, negar a sua audácia. Russell, que era conhecido por seu excesso operístico, abraçou o surreal, levando os efeitos especiais e os visuais práticos ao seu limite máximo. O que faz Altered States realmente perdurar é a sua coragem em fazer perguntas aterrorizantes. Até que ponto a ciência pode avançar antes de desvendar a alma? Será que a busca pela verdade derradeira vale o custo da própria identidade? Para o público em 1980, foi chocante, confuso e polarizador. Para os espectadores de hoje, ainda é uma experiência visceral, tão relevante na era da realidade virtual e da engenharia genética, quanto era na era dos psicodélicos. Altered States não é só um filme, é uma experiência que te deixa abalado, perturbado e estranhamente iluminado. 10. O Último Guerreiro das Estrelas, 1984. Um adolescente está sentado num parque de trailers empoeirado, sua única fuga um gabinete de arcade brilhante. Todas as noites, Alex Rogan se debruça sobre o Último Guerreiro das Estrelas, joystick na mão, buscando recordes, enquanto sonha com uma vida além do horizonte do deserto. Mas então, uma noite, ele termina o jogo e descobre que não era um jogo de verdade. O Último Guerreiro das Estrelas, de Nick Castle, foi um dos primeiros filmes a usar CGI para suas batalhas espaciais, substituindo modelos por naves estelares digitais. Em 1984, foi revolucionário, mas por trás da inovação técnica reside uma história atemporal, o sonho de um ninguém escolhido para a grandeza. Alex é levado da Terra por Centauri, um astuto recrutador alienígena interpretado por Robert Preston com um charme travesso. A máquina de arcade era um teste, uma ferramenta de treinamento oculta para encontrar pilotos para uma verdadeira guerra interestelar. Da noite para o dia, Alex passa da obscuridade de um parque de trailers a herói galáctico, encarregado de defender o universo. É pura realização de um desejo, mas funciona por causa do seu coração. Lance Guest interpreta Alex com seriedade e vulnerabilidade. Ele não quer o fardo de salvar a galáxia, ele só queria sair da monotonia da cidade pequena. Mas nessa relutância reside a magia do filme.
A coragem não nasce do desejo, mas sim da necessidade. O público adorou o filme The Last Starfighter, mas ele foi rapidamente ofuscado por grandes sucessos como Ghostbusters e Gremlins. Com o tempo, porém, tornou-se um favorito de culto. Seus efeitos digitais, antes zombados como toscos, hoje parecem ousadamente charmosos, um vislumbre do futuro do cinema. Ao revisitá-lo hoje, o filme irradia otimismo. Ele diz a todo sonhador que mesmo a vida mais comum pode ter um propósito extraordinário, que às vezes a grandeza escolhe você, e não o contrário. 11. Trancers, 1984. O brilho neon de Los Angeles cintila. O detetive Jack Death, com seu sobretudo esvoaçante, caça por becos sombrios sua presa. Os Trancers, pessoas transformadas em fantoches assassinos por controle psíquico. Mas a luta de Jack não se limita ao seu próprio tempo, ela se estende por todos os séculos. Trancers, de Charles Band, é o tipo de ficção científica despojada e de baixo orçamento que só poderia ter prosperado na era do VHS. Sua premissa é gloriosamente pulp. Jack, interpretado com uma voz rouca e uma dureza marcante por Tim Thomerson, viaja no tempo, vindo de um futuro sombrio para Los Angeles dos anos 80, com o objetivo de deter um gênio do crime que manipula mentes ao longo da história. Seu corpo físico não se desloca, mas sua consciência sim, passando a habitar o corpo de um de seus ancestrais. O filme transborda de uma coragem e uma autenticidade típicas de um filme B. Filmado com um orçamento apertado, ele aposta no estilo e carisma mais do que no espetáculo. Helen Hunt, em um de seus primeiros papéis, interpreta a aliada relutante de Jack, adicionando brilho e calor à narrativa com tons no ar. Os críticos o ignoraram, considerando-o uma bobagem esquecível, mas em home video, Trancers encontrou seu público. Ele ressoou com fãs de Blade Runner e O Exterminador do Futuro, misturando futurismo de ficção científica com uma atitude detetivesca no ar. Seu sucesso foi suficiente para gerar 5 sequências, consolidando-o como um pilar da ficção científica cult. E revendo-o agora, Trancers parece uma verdadeira cápsula do tempo. Pode não ter o orçamento de seus primos mais bem produzidos, mas possui um espírito, uma energia inventiva, que simplesmente se recusa a desistir. Jack Death, com suas tiradas cínicas e espirituosas, e sua busca incansável por justiça, é o tipo de herói cult pelo qual o público ainda adora torcer. É a prova de que mesmo as menores produções, quando infundidas com garra e muita imaginação, podem deixar uma marca que perdura muito tempo depois que o neon se apaga. 12. Exploradores, 1985. 3 meninos, obcecados por ficção científica, sonham em viajar para as estrelas. Em suas garagens suburbanas, eles juntam peças, restos de ferro velho, televisões antigas, circuitos que não deveriam encaixar, e de alguma forma, impossivelmente, constroem uma nave espacial funcional. Explorers, de Joe Dante, é uma verdadeira carta de amor à maravilha da infância. É estrelado por Ethan Hawke e River Phoenix em seus primeiros papéis no cinema, muito antes de ambos se tornarem ícones. Juntamente com Jason Preston, eles formam um trio de sonhadores que perseguem visões do espaço sideral que lhes aparecem em sonhos literais. O filme brilha com uma imaginação vibrante. A nave deles, carinhosamente apelidada de Thunder Road, não é nem um pouco elegante ou polida, mas sim uma criação de Frankenstein, remendada com muita garra e coração. Quando eles finalmente se lançam aos céus, a euforia que sentem é palpável, e o que descobrem no vasto cosmos não é a frieza gélida do espaço, mas sim a absurda e divertida natureza da vida para além da Terra. No entanto, o filme Explorers acabou sendo sabotado pelo seu próprio estúdio. Foi lançado às pressas nos cinemas, antes que Dante pudesse terminar a edição, e estreou na mesma semana que De Volta para o Futuro. O resultado foi esmagado nas bilheterias, desaparecendo quase que instantaneamente, mas com o passar dos anos, sua reputação cresceu. Os fãs agora o enxergam pelo que ele verdadeiramente é, uma celebração da imaginação, um agridoce lembrete da maravilha sem limites da infância. Hawke e Phoenix brilham com sinceridade juvenil, e a direção lúdica de Dante equilibra humor com admiração. Revendo-o como adulto, o filme ressoa de forma diferente. O que antes parecia fantasia, agora parece memória, a chama da juventude e acreditar que tudo era possível, até mesmo construir uma nave espacial com sucata. Explorers permanece esquecido pelo grande público, mas para aqueles que o redescobrem ainda parece um mapa secreto para as estrelas. 13th Cherry, 1987. O ano é 2017. Num futuro iluminado por neon, onde a intimidade é mercantilizada, Sam Treadwell vive com Cherry, sua companheira perfeita. Ela não é humana, é uma Cherry 2000, uma androide doméstica feita para amar, obedecer e nunca envelhecer. Mas quando Cherry avaria, Sam se recusa a substituí-la por algo mais novo. Ele a quer de volta.
Cherry 2000 é parte história de amor, parte odisseia pós-apocalíptica. Para consertar Cherry, Sam precisa se aventurar nas terras devastadas, perigosas zonas sem lei fora do controle das grandes cidades corporativas. Ele contrata E. Johnson, uma rastreadora extremamente durona, interpretada por Melanie Griffith, para servir de guia. A jornada deles se desenrola por ruínas desérticas, bordéis de neon e fortalezas de senhores da guerra, ecoando o caos empoeirado de Mad Max, mas com um estranho pulso romântico. Em sua essência, o filme levanta questões bastante perturbadoras. O que é o amor quando as máquinas podem replicá-lo? Será que a devoção a um afeto artificial é menos real do que o amor entre humanos? A obsessão de Sam por Cherry beira o trágico, enquanto seu crescente laço com E. Johnson se sente vivo, cheio de imperfeições e humano. No lançamento, o filme mal foi notado. Os críticos zombaram, descartando-o como lixo. O público o ignorou. Mas nas décadas seguintes, Cherry 2000 se tornou um clássico cult. Sua mistura de romance, sátira e crueza de ficção científica parece à frente de seu tempo, pressagiando debates sobre companheirismo de IA e intimidade humana na era digital. Hoje, soa menos como uma curiosidade e mais como uma profecia, uma relíquia esquecida dos anos 80 que agora sussurra mais alto do que nunca sobre o que significa amar num mundo onde o desejo pode ser fabricado. 14. Slipstream, 1989. O vento nunca para. Ele uiva por uma terra fraturada, remodelando vales, rasgando cidades e ditando a própria sobrevivência humana. Neste futuro distópico, voar é tudo. As estradas se foram, o céu é a única via. Slipstream foi um ambicioso conto pós-apocalíptico dirigido por Steven Lisberger, o visionário por trás de Tron. Seu elenco era notável. Mark Hamill como um implacável agente da lei, Bill Paxton como um contrabandista arrogante e Bob Peck como um fugitivo misterioso que talvez não fosse inteiramente humano. Juntos, eles navegam por um mundo em ruínas, onde correntes de vento, as esteiras de ar, são a força vital da civilização. As sequências aéreas do filme são deslumbrantes. Planadores e aviões cruzam os céus dos canyons, levados por rios invisíveis de vento. O mundo parece primitivo e futurista, uma estranha mistura de alta tecnologia e civilização decadente. Mas Slipstream foi condenado por problemas financeiros e má distribuição. Seu orçamento foi drasticamente reduzido no meio da produção, deixando grande parte de sua visão não concretizada. Lançado em pouquíssimas salas de cinema, desapareceu de cena quase que imediatamente, e no entanto, enterrado em sua narrativa irregular, jaz algo assombroso. Hamill, recém-saído de Star Wars, entrega uma atuação arrepiante como um oficial endurecido, bem distante do seu otimismo de Luke Skywalker. Paxton infunde o filme com energia e carisma, um fora da lei dividido entre a ganância e a moralidade. E o fugitivo enigmático de Peck, filosófico, quase messiânico, confere à história um peso espiritual inquietante. Slipstream pode ser esquecido, mas perdura como um dos fracassos mais fascinantes da ficção científica dos anos 80, um filme que sonhava com os céus mesmo enquanto caía na Terra. 15. Brainstorm, 1983. Um fone de ouvido elegante, um clarão de luz. De repente, você não está apenas assistindo à memória de outra pessoa, você está dentro dela, sentindo a alegria, a dor, o medo deles, como se fosse seu. Essa é a premissa de Brainstorm, dirigido por Douglas Trumbull, o pioneiro de efeitos especiais por trás de 2001, uma odisseia no espaço. Estrelado por Christopher Walken e Natalie Wood, conta a história de cientistas que desenvolveram uma tecnologia para gravar e reviver a experiência humana. A princípio, é um milagre, permitindo que as pessoas sintam as emoções, habilidades e até a intimidade dos outros. Mas quando os militares se interessam, a invenção mergulha em um território mais sombrio. A morte trágica de Natalie Wood, ocorrida durante a produção, lançou uma longa sombra sobre o filme, alimentando especulações mórbidas. No entanto, sua performance no filme permanece luminosa, terna, feroz e com uma intensidade final assombrosa. Walken, no papel do cientista-chefe, transmite tanto a emoção da descoberta quanto o terror de suas consequências. A ambição técnica do filme era verdadeiramente impressionante. Trumbull filmou certas sequências em formato widescreen de 70mm, expandindo o quadro sempre que os personagens entravam nas gravações de experiência. O efeito era imersivo, realmente anos à frente de seu tempo. Embora irregular no ritmo, Brainstorm perdura por causa de suas ideias. Questiona a natureza da memória, a comercialização da consciência e a terrível tentação de se colocar no lugar de Deus. Seu clímax, uma sequência inesquecível que explora a própria morte, permanece um dos finais mais ousados da história da ficção científica.
Esquecido pela maioria, ofuscado por uma tragédia, Brainstorm permanece uma joia do cinema especulativo, um filme que nos questiona. Se pudéssemos viver para sempre na mente de outra pessoa, será que iríamos querer? Os anos 80 foram uma década de ouro para a ficção científica, não só pelos blockbusters, mas também pelos desajustados, pelos imperfeitos, pelos esquecidos, pelos experimentos ambiciosos que ousaram sonhar de forma diferente. Enemy Mine, Cherry 2000, Brainstorm, eles talvez não tenham conquistado as bilheterias, mas continuam a viver em nossa memória. Uma prova clara de que mesmo aquilo que é ignorado pode, de alguma forma, ainda brilhar intensamente. Esquecidos, sim, mas jamais verdadeiramente perdidos.